dia aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto Escola Bíblica Dominical. Vamos orar pedindo para que Deus esteja nos abençoando, nos guardando, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela semana que tivemos. Obrigado, ó Deus, por todas as vitórias alcançadas. Obrigado, meu Deus, por cada desafio que vencemos, Senhor. E obrigado a Deus por cada uma das lutas, cada uma das dificuldades. Nós te pedimos que o Senhor, através delas, nos dê discernimento para crescermos espiritualmente, para nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada participante deste culto, abençoando a cada lar. Que o Senhor esteja nos falando aos corações, Senhor, através da leitura da palavra, através dos hinos, através da mensagem, Senhor, que a nossa vida possa ser transformada, Senhor, que a nossa vida possa ser edificada e que ela possa ser preparada, Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor. Abençoe a cada participante, esteja habitando em nós através do Teu Santo Espírito, nos dando o direcionamento que devemos seguir. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Romanos 8, 35 a 39, Romanos 8, 35 a 39, eu tenho o hábito de pedir para você abrir sua Bíblia, é bom, isso é saudável, você acompanha na sua versão, mas se não está com sua Bíblia, pode acompanhar também aí através da tela. Vamos ler a palavra Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?
intercessão, abaixe sua cabeça. Nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Esteja colocando seu pedido aí, digitando nos comentários seu pedido de oração, agradecimento, alguma outra coisa que você queira pedir para Deus. Esse é o momento, vamos orar, vamos nos unir em oração. Ore também aí do seu lar, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença. Te louvamos, ó Deus, pela semana que tivemos, te louvamos, ó Deus, pelo ar que respiramos, pelo dia que o Senhor nos dá, Senhor, te louvamos pela chuva que o Senhor tem dado, Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o Criador, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos abençoar a cada participante deste culto. Meu Deus, te pedimos pelos enfermos, ó Deus, que o Senhor continue a restaurar vidas, esteja com a Carol, irmã do Flávio, Senhor, restaurando a saúde dela, esteja com a irmã Áurea, Senhor, cuidando também da saúde da irmã Áurea, tantos outros, Senhor, que têm passado por momentos difíceis, Senhor, e que se encontram sem esperança, ó Deus. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando Covid, pessoas que estão com câncer, com outros tipos de doenças. Ó Deus, que a Tua mão milagrosa esteja agindo na vida, através de médicos, através de medicamentos, Senhor, através do Teu poder, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Cuida de cada um dos familiares também, Senhor, nesses momentos difíceis, momentos de aflições, momentos de dúvidas, ó Deus, que possam descansar o coração em Ti, Senhor. Nós te louvamos pela recuperação do Giovanni, Senhor, te louvamos porque ele tem melhorado a cada dia, Senhor, e está desejoso de voltar, Senhor, para a sua cidade, Senhor, para ver seus filhos, para voltar ao trabalho. Continua a recuperação na vida dele, Senhor, na vida de tantos que têm passado por recuperações, Senhor, que necessitam aí melhorar plenamente, Senhor, para que possam voltar às suas atividades. Esteja abençoando a cada lar, Senhor, abençoando a cada família, cuidando dos relacionamentos, Senhor, dos casais, da família, pais e filhos, Senhor. Possamos ter o amor que o Senhor tem por nós, Senhor, por eles, por cada um deles. Possamos usar, meu Deus, do fruto do Espírito, Senhor, na nossa vida diária, na nossa comunhão com a família, onde quer que estejamos, ó Deus, que o fruto do Espírito seja presente na nossa vida. Esteja consolando, ó Deus, as famílias enlutadas. Pedimos pela família da Gabi, Senhor. Gabi perdeu o seu avô, então nós intercedemos, Senhor, esteja abençoando e cuidando, Senhor, do coração da Gabi, do seu irmão, Senhor, do pai dela, de toda a família. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja dando conforto, o consolo vindo do Teu Santo Espírito, Senhor. Ser com cada um de nós, Senhor, também nos nossos dia a dia, nos nossos desafios, Senhor. Nós te louvamos porque as bênçãos são incontáveis, Senhor. Nós recebemos bênção a todo momento e se fôssemos contar, Senhor, não daríamos conta. Não teríamos tempo, Senhor, para proclamar as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem nos dado. Nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, usa-nos para que nós possamos Te servir, orienta-nos, Senhor, na Tua vontade. Te pedimos, Senhor, continue a abençoar o pastor, Senhor, na condução do Teu povo, abençoar os pastores que pregam a Tua palavra, que vivem a Tua palavra, Senhor, para que eles também possam conseguir serem obedientes a Ti e assim conduzir ao Teu povo, Senhor, em segurança e bem alimentado. Essa é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Qual será o meu futuro? Bem tranquilo ou inseguro? Eu não sei, mas tudo está nas mãos do Senhor. Pois em toda situação que existe, em momento alegre ou triste, ando
com Jesus, tenho luz no meu caminho, não ando mais sozinho, sou feliz com Jesus, pois brilha em minha vida sua luz. Mesmo a luta pequenina, edifica e me ensina que Jesus se importa com o meu viver. No caminho estreito onde ando, tenho a paz do seu comando, sinto a sua mão me proteger. Com Jesus, tenho luz no meu caminho, não ando mais sozinho, sou feliz com Jesus, pois brilha em minha vida sua luz. Qual será o meu futuro? Bem tranquilo ou inseguro? Eu não sei, mas tudo está nas mãos do Senhor. Pois em toda situação que existe, em momento alegre ou triste, ando sempre à luz do seu amor, seu amor. Com Jesus, tenho luz no meu caminho, não ando mais sozinho, sou feliz com Jesus, pois brilha em minha vida sua luz, pois brilha em minha vida sua luz, pois brilha em minha vida sua luz. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 5, 17 a 20, 26 a 29 e 33 a 42. Atos 5, 17 a 20, 26 a 29, 33 a 42. Também vai ser projetado aí para que você possa acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. 26 a 29. Então, vindo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aí Pedro vai continuar explicando e no Atos 5, 33 a 42 continua. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo,
levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Depois de Pentecostes, a mensagem da ressurreição de Jesus espalhou à medida que as testemunhas, com o poder do Espírito Santo, compartilhavam o Evangelho aos perdidos. A pregação da palavra ela foi acompanhada por sinais e prodígios e ninguém tinha como negar que Deus estava presente, que Deus estava agindo, que Deus operava de maneira diferente no meio do seu povo. Obviamente, nem todos eles ficaram satisfeitos com o desenvolvimento, com o sucesso da igreja. A mesma instituição que fez oposição ao ministério de Jesus, que inclusive mandou crucificar, assumiu uma posição dura perante os apóstolos. Os apóstolos estavam cientes disso, eles sabiam que a palavra de Deus diz assim: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, disse Jesus. Era o antigo conflito entre a verdade viva e a tradição morta. O vinho novo não poderia ser colocado em odres velhos, nem o tecido novo poderia ser costurado em vestes gastas. Mateus 9, 14 e 17 fala sobre isso. Hugh Latimer dizia assim: sempre que houver perseguição, grandes são as probabilidades de a verdade estar do lado do perseguido. E nesse caso, estava completo de razão. A verdade estava sim do lado dos apóstolos. Então, nessa manhã, nessa meditação, nós vamos ver 4 reações diferentes à verdade. Reações estas que ainda a gente pode encontrar também nos dias de hoje. A primeira reação: a verdade é atacada. Os líderes atacaram a verdade. O sumo sacerdote e seus colegas tinham 3 motivos para prender os apóstolos. Primeiro, Pedro e João não haviam obedecido à ordem oficial de parar de pregar em nome de Jesus. Então eram culpados de transgredir a lei nacional. O testemunho, segundo o testemunho da igreja, refutava as doutrinas defendidas pelos saduceus, que não criam, não pregavam a ressurreição. Então era apresentado provas diversas que Jesus estava vivo. E terceiro motivo, os líderes religiosos estavam cheios de invejas do grande sucesso desses homens sem preparo, sem qualquer autoridade oficial. Então as tradições patriarcas, elas não arrebanhavam as pessoas, não chamavam tanto atenção, e os seguidores iam diminuindo a cada período. E é impressionante como a inveja deles pôde ser ocultada sob o manto da fé, sobre o questionamento deles em relação a Deus, em relação à ação dos apóstolos. Então, por esses motivos, eles foram presos. Os apóstolos não resistiram à prisão, seguiram mansamente, assim como Jesus havia feito. Eles também seguiram mansamente, mas durante a noite, um anjo libertou todos eles e disse para voltar e testemunhar no templo. Os guardas e os líderes, eles não sabiam o que havia acontecido, que os prisioneiros haviam sido libertos. Imagina o espanto dos guardas e principalmente dos líderes ao receberem essa notícia.
dos mesmos guardas que não sabiam. Tentavam impedir os milagres dos apóstolos, mas cada vez esses milagres eram multiplicados, eles eram aumentados. Deus agindo, irmãos, Deus estava agindo no meio do seu povo. O conselho era erudito, ordenado, aprovado, mas não possuía nenhum ministério. Já os apóstolos, leigos comuns, realizavam um ministério muito bonito, porque o Espírito Santo operava na vida deles. Deus estava agindo na vida dos apóstolos. O conselho tentava proteger a eles mesmos, as tradições mortas, enquanto os apóstolos, eles arriscavam a vida para compartilhar a palavra viva e eficaz do nosso Deus. A igreja primitiva desfrutava desse poder que ela havia recebido, enquanto o conselho defendia o que havia sido obsoleto. Então os apóstolos, eles pregavam uma novidade de vida, e o conselho continuava preso às tradições, atacando a verdade. O sumo sacerdote acusou os apóstolos de estarem desafiando a lei e causando tumulto. Mas até essa ação, de certa forma raivosa, foi um reconhecimento de que a igreja crescia, de que a igreja desenvolvia, de que a igreja cumpria a sua missão. No Salmo 76:10 diz assim: a ira dos homens louvava ao Senhor. O sumo sacerdote percebeu que se os apóstolos estavam certos, então os líderes judeus poderiam estar errados ao condenar Jesus. De fato, os apóstolos tinham razão. Então o conselho era culpado de derramar o sangue de Jesus. No andamento do julgamento, os apóstolos acabaram se tornando juízes, porque eles estavam mostrando os atos que os líderes religiosos haviam feito. E os líderes religiosos, os conselhos, eles se tornaram os acusados no decorrer do julgamento. Então essa foi a primeira reação, foi atacar a verdade. O conselho atacou a verdade. Já a segunda reação, a verdade é afirmada. E obviamente quem afirmou essa verdade foram os apóstolos. Eles não mudaram suas convicções, eles obedeceram a Deus e confiaram que Deus cuidaria das consequências. Eles confiaram, colocaram na mão de Deus que Ele cuidaria das consequências. Não poderiam servir a dois senhores. Eles fizeram seu posicionamento, escolheram seguir a Jesus, escolheram seguir ao Senhor, permaneceram firmes e mostraram de que lado eles estavam. Permaneceram firmes diante do Senhor e honrou com coragem e fé. E Deus honrou cada um dos apóstolos. Através da leitura a gente vê o quanto Deus honrou cada um daqueles que se colocaram diante dele com fé, com perseverança, com coragem. Eles também não mudaram a mensagem deles, muito pelo contrário, afirmou com toda ousadia que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que Deus havia exaltado Jesus para o céu. A obra do Espírito Santo nos últimos dias era uma evidência muito clara de que Jesus havia voltado para o céu e enviado seu Espírito conforme ele havia prometido. Com certeza os saduceus não gostaram de ouvir os apóstolos falando isso, principalmente sobre ressurreição. Repito, quem acompanha as mensagens tem visto, os saduceus eles não pregavam a ressurreição, não acreditavam nisso, então havia um confronto de ideias, um confronto de doutrina também. Então o Sinédrio, ele não estava interessado na verdade, muito menos na afirmação dela, e os discípulos estavam interessados. Tudo que os membros do conselho desejavam era que as coisas permanecessem exatamente como estava, que acabasse tudo aquilo e que eles voltavam a ser os líderes, que voltassem à normalidade, que eles voltassem a ter ali o poder estabelecido sobre aqueles pelos quais eles tinham o poder. Mas os apóstolos não, eles não queriam deixar do jeito que estava, porque estava errado. Então eles pregavam a Jesus, o Jesus que salva, o Jesus que oferece experiências empolgantes quando a gente segue o caminho dele, quando a gente coloca a nossa vida à disposição dele. Nossa salvação, ela não é estática, ela não é uma estátua. A nossa salvação, ela cresce, ela movimenta.
Disse alguém que a vida cristã não é um estacionamento, é uma plataforma de lançamento. Isso é verdade. Nós não devemos ficar para manter as coisas como estão. Nós devemos agir para que as coisas evoluam, para que as coisas se movimentem. Então não basta nascer de novo, é necessário crescer espiritualmente. Os apóstolos estavam assim se desenvolvendo, pregando a mensagem do Salvador Jesus. Somente Jesus é o verdadeiro Salvador, somente Ele livra os que nele creem, livra a pessoa do pecado, da morte, do julgamento. Pedro voltou a chamar a atenção da nação para o arrependimento e da promessa da dádiva do Espírito Santo a quem obedecesse a Deus. Isso não significa que ela fosse uma recompensa, que essa dádiva fosse uma recompensa, mas sim pela obediência à fé. Deus não sugere que os pecadores se arrependam, Ele ordena que os pecadores assim o façam. Então os apóstolos reagiram afirmando a verdade, testemunharam com coragem, com ousadia diante de um tribunal judeu. O Espírito de Deus capacitou eles, esteve com eles ali até o fim, e eles não tiveram medo, porque o Espírito de Deus estava com eles. Jesus havia prometido que o Espírito Santo estaria nesses momentos, e eles tiveram fé, e eles creram, eles sentiram a presença do Espírito Santo com eles. Eram as testemunhas da ressurreição, e sabia que Ele os levaria até o fim. Quanto faz diferença termos o Espírito Santo na nossa vida? Ele nos dá coragem, nos dá ousadia para afirmarmos a verdade. Mas além da reação dos líderes de atacar a verdade, além da reação dos apóstolos de afirmarem a verdade, nós temos a terceira reação, que foi feita por Gamaliel, que foi evitar a verdade. Ele desconsiderou a verdade. Gamaliel era um fariseu, provavelmente ele não queria que os saduceus tivessem sucesso neste julgamento. Ele era um estudioso, muito respeitado pelo povo, era liberal na aplicação da lei e também muito moderado na abordagem dos problemas. Ele era um homem muito considerado. Porém, seu conselho, se a gente analisar, foi perigoso e imprudente. Mas Deus usou esse conselho dele para que os apóstolos fossem libertos da morte, para que eles escapassem da morte naquele momento. Então Gamaliel era muito respeitado, ele era tão respeitado que até os saduceus deram ouvidos a ele. E ele fez uma abordagem errada quando colocou Jesus na mesma categoria de dois rebeldes. O que significa que ele já havia rejeitado todas as evidências. Ele cita os dois, mas ele não lembra dos prodígios que Jesus fazia, dos milagres, das palavras que Jesus trazia. E para ele, Jesus era apenas um judeu cuidadoso que queria tentar libertar a nação. Então, com uma grande distorção da verdade, ele convenceu o conselho de que não havia com que se preocupar. A ideia dele, os agitadores vêm e vão, então é preciso esperar com paciência. Além disso, ele tinha em mente que a história se repete. Olha, quando Teudas e Judas se rebelaram, foram subjugados, os seus seguidores foram dispersos e acabou. Ninguém fala deles, a não ser eu aqui para poder exemplificar esse caso. Então, para ele era só dar tempo ao tempo, que os seguidores de Jesus sumiriam e nunca mais alguém ia ouvir falar nesse tal de Jesus. Mas, irmãos, não é possível evitar a verdade. O nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus jamais havia acontecido antes e jamais voltou a acontecer depois e jamais acontecerá, porque Deus agiu na história e quando Ele age não há discussão. Não é possível evitar a verdade, não há discussão quanto à verdade, principalmente porque o nosso Deus tem mostrado que a sua palavra é viva, eficaz e atualizada. Nós vivemos, irmãos, num mundo onde vivemos em um campo de batalha, uma guerra diária entre a verdade e o engano. É uma luta. Todos os dias nós somos desafiados a falar a verdade ou a mentir.
E esse embate também estava acontecendo com eles. Eles estavam com a corda no pescoço, se a gente for analisar, mas eles preferiram a verdade, porque a verdade sempre é vencedora. Sob qualquer ponto de vista, a afirmação de Gamaliel, a visão dele era insensata. Ele incentivou a neutralidade quando o conselho estava diante de uma situação de vida ou de morte, precisava de uma decisão. Quando nós encaramos decisões sérias que precisam de trazer a nossa consciência para pensar, para analisar, nós devemos examinar as evidências com cuidado. Gamaliel, ele se recusou a fazer isso, por isso ele perdeu a salvação. Ele transformou a reunião em uma simples discussão sobre revolucionários judeus. Ele não levou a sério todo o conteúdo que era tratado ali. Jesus deixou claro, irmãos, que não é possível permanecer neutro. Não é possível permanecer neutro. O pastor Valdomiro pregou sobre isso numa das mensagens. Mateus 12:30 fala assim, que quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então há momentos em que você precisa decidir, precisa tomar decisão, principalmente quando se trata da sua vida espiritual. Há momentos em que manter a neutralidade significa tomar uma decisão silenciosa e covarde, e além disso, rejeitar a oferta de Deus. Muitas pessoas tinham conhecimento da verdade, mas ficaram com medo de assumir uma posição. A reação de Gamaliel foi essa. Ele evitou a verdade. A quarta e última reação veio da igreja, a de anunciar a verdade. Olha a diferença de anunciar a verdade. Parte do conselho desejava matar os apóstolos. Gamaliel acabou convencendo eles que não era o ideal. Então eles açoitaram os apóstolos com 39 chibatadas cada. E ainda havia ordenado que os apóstolos não voltassem a falar de Jesus, senão viria algo pior. Mas a reação dos apóstolos foi a de obedecer ao Senhor, a de obedecer a Deus, independente das ameaças sofridas. A reação deles foi de obedecer a Deus. Jesus havia falado para que eles esperassem, porque iam haver perseguições, ia haver rejeições, e quando isso acontecesse, eles estariam preparados. A oposição do mundo representava e ainda representa uma aprovação de Deus na questão da verdade. Eles tiveram o privilégio de sofrer no nome de Jesus. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus, glorificar o nome de Cristo. E Deus estava construindo o caráter deles por meio da verdade. Os apóstolos glorificaram a Deus se entregando à vontade dele, sofrendo por Jesus. A gente vê que anos depois, Pedro fala sobre o sofrimento ali na sua carta, do significado do sofrimento para o cristão, mas nesse momento ele estava aprendendo as lições. Quantas vezes a gente passa por sofrimentos, por perseguições, e a gente analisa depois o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente tem aprendido com essa pandemia, o quanto a gente aprende com os nossos erros. Queridos irmãos, nenhuma ameaça, nem açoite impediram aquela igreja de testemunhar de Jesus, de falar do amor de Cristo. Pelo contrário, animou, empolgou, deu força, renovou a força de cada um deles. A eles confessarem ainda mais a Deus e depender mais dele, buscar mais poder para o ministério que eles tinham. Eles tinham uma comissão a cumprir e pretendiam a fazer isso, porque Deus estava capacitando cada um deles e sabiam que Deus ia continuar capacitando a cada um deles. A igreja primitiva, ela deve ser um exemplo para nós nesse sentido. Eles testemunhavam todos os dias, aproveitavam todas as oportunidades, eles iam de casa em casa para falar de Jesus, para ter comunhão uns com os outros. Eles davam testemunho onde quer que estava, seja aprendendo, seja almoçando, em qualquer lugar. Eles testemunhavam Jesus. Por que a gente não começa também
a fazer isso, testemunhar Jesus, orar pela manhã pedindo a Deus oportunidades para falar de Jesus, para testemunhar a verdade. Quando nós buscamos de coração essas oportunidades, elas vão surgir e Deus vai nos capacitar. Moody, famoso pregador, ele procurava falar sempre sobre questões espirituais com pelo menos uma pessoa por dia. Então ele perguntava: como vai sua alma hoje? Ou então você ama ao Senhor? Você pertence a Jesus Cristo? Claro que alguns ficavam ofendidos com esse tipo de pergunta, mas não foram poucos os que foram salvos por causa dessa atitude de Moody. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Quanto mais nós usamos os meios que a gente tem, internet uma delas, as oportunidades que temos, mais capacidade e oportunidade nós teremos. E assim a igreja primitiva fazia, apesar das ameaças. Ela enfrentava com ousadia todos os desafios que eram propostos para cada um deles. Os cristãos testemunhavam no templo. Importante observar que era o lugar mais fácil de alcançar pessoas religiosas. Onde pessoas religiosas vão? Vão nos templos. Então, era o lugar mais fácil de alcançar. Paulo sempre ia primeiro na sinagoga de uma cidade e depois para uma casa de oração dos judeus, e ali ele dava o seu testemunho, ele falava de Jesus. Obviamente que ele falava até ser expulso, mas muitas pessoas se convertiam através das suas palavras, através das suas mensagens. Então, o templo ele é ainda hoje uma referência muito importante. As pessoas vão à igreja buscando a presença de Deus. E nós, quando entendemos que nós somos igreja e nós testemunhamos a palavra de Deus, a gente tem que entender que nós também seremos referências para essas pessoas. No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de aflição, essas pessoas vão nos buscar para chegar até Jesus. Então nós seremos referência da presença de Deus, porque vivemos naquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Finalizando, o centro de testemunho da igreja era Jesus Cristo. E esse era exatamente o nome que o Sinédrio queria evitar, que o Sinédrio queria acabar. Eles já haviam condenado esse nome e agora os seus discípulos estavam proclamando esse nome, os apóstolos estavam proclamando esse nome. Então o Sinédrio queria exterminar esse nome. Mas a igreja primitiva, ela não perdia tempo discutindo religião, ela não perdia tempo condenando a instituição que existia. Ela apenas falava de Jesus Cristo ao povo e chamava o povo ao arrependimento. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor. 2 Coríntios 4, 5. Então eles não estavam fazendo ali a propaganda deles, eles não estavam anunciando eles estavam anunciando Jesus Cristo. Joy Bailey escreveu em um dos seus livros, e aí eu termino a mensagem: Jesus Cristo não entregou o Evangelho a uma agência de publicidade, ele comissionou discípulos. Essa comissão, ela ainda vale para cada um de nós ainda hoje. Na nossa vida, isso é uma tarefa, essa tarefa é uma comissão ou uma omissão. Como você tem lidado com isso? Você tem aceitado essa comissão e realizado a obra do Senhor de evangelizar, testemunhar? Ou você tem pego isso como omissão, simplesmente deixa de lado e segue sua vida e vai vivendo sua vida e tendo a sua religiosidade semanal, periódica, da maneira como você tem vivido? Qual o seu ponto? Em que estágio você está? Nós somos desafiados a seguir a grande comissão do Senhor, a pregar o Evangelho, começando em casa, saindo para a escola, trabalho, onde quer que seja, e aí sim, até os confins do mundo. Foi isso que a igreja primitiva fez, por isso estamos aqui, anunciando Jesus. E você, que está participando deste culto, que é contra a verdade, que não acredita em Jesus, mas nos acompanhou aqui
nós oramos para que a palavra de Deus tenha tocado no seu coração, para que você veja o que esses discípulos fizeram por amor a Jesus e o que Jesus fez por amor a eles. E também, se você não é contra, mas também está aí indiferente, para você tanto faz, tomamos o exemplo de Gamaliel. A palavra não deve ser evitada, não deve ser desconsiderada. Nós temos que ter um posicionamento, e desse posicionamento depende a nossa salvação. Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Nós falamos no domingo passado. Nós não merecemos que ninguém morra por nós, mas Jesus fez isso. Pagou um alto preço, derramou o sangue precioso dele, um sangue sem culpa, sem pecado, por cada um de nós. E você basta crer e clamar o nome de Jesus. Que hoje seja dia de salvação na sua casa. Se você já é crente, que hoje seja mudança de posicionamento, que nós possamos ter parte dessa grande comissão que Deus chamou, que Jesus orientou e que o Espírito Santo tem guiado, que é o de levar o Evangelho às pessoas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Nós estamos encerrando o nosso culto, agradecemos a participação de cada um de vocês. Nós pedimos para que os irmãos estejam orando pelos nossos cultos, acompanhando. Todo dia de manhã nós temos devocionais a partir das 6. A irmã Áurea, ela se encontra enferma, então vamos orar por ela, vamos pedir para Deus que esteja com ela, restaurando a sua saúde. Vamos pedir também pela Ana Clara, que sempre faz devocional também pela manhã. Vamos pedir pela Letícia, pela Carol, que fazem esses devocionais todos os dias à noite, 8 horas da noite. Então você está convidado a participar, 6 horas da manhã, 8 horas da noite. Na quarta-feira nós temos o nosso culto presencial. Ele é presencial, mas ele é apenas para o grupo de risco. Então, 19 horas e 30 minutos, nós e o grupo de risco ficamos lá na igreja e é transmitido através do Facebook da igreja. Então, acompanhe. No domingo, todo domingo, hoje nós temos, 19 horas, temos o culto presencial para as pessoas que não são do grupo de risco, para as pessoas que estão se cuidando, para as pessoas que tomam as precauções devidas. Hoje nós temos o nosso culto às 19 horas. Agora, na hora da gravação da mensagem, nós temos cerca de 12 a 15 pessoas inscritas. São 25 vagas, então se não há mais vaga, não se preocupe, vai ser transmitido também pelo Facebook. Você não vai deixar de adorar a Deus por essa questão. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que nós continuemos a ajudar, orar uns pelos outros, contribuindo aí para os itens da cesta básica. Muitas pessoas têm sido ajudadas, alcançadas. Deus tem abençoado a vida dos nossos irmãos que estão contribuindo, tem abençoado a vida de pessoas que estão necessitando. Deus tem cuidado de cada uma delas. Que nós possamos realmente ter essa alegria em servir a Deus, em servir uns aos outros, em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe cada um de nós. Tenhamos um ótimo domingo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.